Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e agora nós vamos voltar às nossas videoaulas de cálculo. Eu tenho certeza que estava muita gente aí, ó, ansiosa para a gente ter aí videoaulas de cálculo estrutural e, primeiramente, se você caiu aqui de paraquedas, você está vendo aqui o canal pela primeira vez, sejam bem-vindos para o Sobil aqui. Nesse canal a gente fala muito de estruturas de concreto, estrutura metálica, estrutura de madeira, tanto na teoria quanto na prática. Então, já tem muitos vídeos aí publicados e 2023 é o grande ano desse canal e a gente vai, né, fortalecer isso aqui cada vez mais com informação boa, pessoal. Eu quero, né, passar muita informação produtiva para vocês, porque de informação ruim já tem demais, né? Então, informação de qualidade, embasado em norma, nas boas práticas de engenharia, né, nas boas práticas de projeto e de execução, ok? Então, se você já gostou, já dá aquela curtida, já comenta, já compartilha, já se instale aqui na nossa comunidade, ok? E nós vamos falar nada mais, nada menos do que estrutura metálica. Nós vamos pegar um ponto aqui nesse vídeo de muita dúvida. Quando se faz projeto de estrutura metálica, o pessoal às vezes sabe dimensionar bem os perfis, sabe fazer análise, mas escorrega na hora do detalhamento das ligações. Não sabe calcular ligações. Então eu vou fazer uma série de vídeos daqui para frente, falando de ligações em estrutura metálica, e nós vamos começar com base de pilar, as bases dos pilares, tanto rotuladas quanto engastadas, e nesse vídeo especificamente a gente vai falar de chapas de base submetidas ali à carga vertical, apenas, sem momento fletor, ou com momento vai ficar para o próximo vídeo, né? E vamos dimensionar a chapa de base, ok? Passo a passo, vai ter um roteirinho bem bacana, né? Vamos falar um pouquinho também de uma pequena teoria que está envolvida, e vocês vão ter um roteiro perfeito aí para calcular essas chapas de base. E nos próximos vídeos a gente vai calcular os chumbadores dessa mesma chapa de base, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, e depois vamos fazer uma chapa de base com chumbadores para momentos fletores. E aí depois nós vamos fazendo para ligação soldada, então vai vir uma série de vídeos aí de estrutura metálica, então se você gosta do assunto, tem dificuldades no assunto e quer aprender de uma vez por todas, já inscreva-se aí, né? Põe aí o sininho para ativar todas as notificações, na hora que o professor Bill postar, já sobe a notificação aí, você fica sabendo aí em tempo real, em primeira mão, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, apertem os cintos, vamos para um vídeo que ficou maravilhoso para dimensionamento de chapas de base de pilar, tá bom? Então, sejam bem-vindos e vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, vamos iniciar aí o nosso estudo sobre as placas de base, que é um assunto sempre muito importante quando a gente vai falar em projeto de estrutura metálica. E nós temos algumas fases num projeto de estrutura metálica, né, pessoal? Então, nós temos a parte da concepção, nós temos a fase do dimensionamento dos perfis metálicos, nós temos a fase de detalhamento do projeto de estrutura metálica, né? E depois a montagem ali da documentação final, que vai para a obra e vai para a fabricação, né? Na etapa de detalhamento, a gente precisa mandar para a obra, né, as especificações técnicas e o manual de instruções para que as ligações entre as peças metálicas sejam bem executadas, sejam bem fabricadas, né? E o tipo de ligação, basicamente na estrutura metálica, vai ser uma ligação soldada ou uma ligação aparafusada, né? E o tipo de ligação depende bastante do projeto, depende do que você pensa em termos de comportamento para aquela estrutura, né?
Então, na estrutura metálica, a gente tem um pouco mais de assertividade quando a gente fala de ligações, diferente de uma estrutura de concreto armado, né? Então, na estrutura metálica, é possível a gente ter um apoio de primeiro gênero, é possível a gente ter um apoio de segundo gênero, é possível ter um engaste, que é o apoio de terceiro gênero, né? É claro que, ainda assim, não vai ser o apoio, esses apoios perfeitos que a gente vê nos livros de isostática ou teoria das estruturas, mas se assemelham bastante. No concreto armado é que a coisa foge dessa teoria, né? Então, quando a gente fala de ligações, a gente escolhe em função do comportamento daquela viga, daquele pilar, daquele pórtico, daquela tesoura, daquela treliça, né? Em função do que eu quero, de como que eu quero que aquela peça se comporte, né? E aí a gente consegue fabricar as ligações bem dentro desse contexto, né? Então, depende muito do que você pensa para aquela estrutura sua, como é que você quer enrijecer um pouco mais aquela ligação, você quer deixar aquela ligação um pouco mais flexível, ok? Bom, dentro desse conjunto aí de ligações, né, que a gente tem que detalhar, tem que dimensionar e tem que detalhar num projeto de estrutura metálica, eu destaco aí as placas de base, tá? Então, mesmo se a minha superestrutura ali, né, os meus pórticos, mesmo se eu fizer a ligação soldada, fatalmente, na base dos pilares, a gente já vai acabar tendo uma ligação com chumbadores, né? Para a gente poder anexar aquele pilar, aquele pórtico na fundação, para a gente poder fazer uma ligação confiável, né? Uma ligação, não vou falar rígida, porque senão eu vou direcionar para as ligações engastadas, né? Mas eu diria uma ligação confiável, bem dimensionada, que resista aos esforços solicitantes que vão atuar nas, né? Então, fatalmente, a base dos pilares serão dimensionadas ali com uma chapa de base, aliada, né, ou seja, trabalhando em conjunto com alguns chumbadores, né? Então, uma grande dúvida que se tem hoje, né, é como dimensionar essas placas de base. A gente tem softwares hoje que fazem isso, fazem o dimensionamento, já te dá uma lista de verificações, né? Isso vai ser tema para outro vídeo nosso aqui. Eu vou mostrar para vocês um dos mais famosos aqui no Brasil, que é o MCalc League, da Stabile Engenharia. Vou mostrar depois um aperitivo aí para vocês, tá? E já detalha, já te dá tudo ali bem, bem certinho. Agora, a gente sabe que dentro da engenharia de estruturas, né, pessoal, a gente não pode confiar apenas em software, né? A gente tem que saber calcular na mão, a gente tem que saber conceber uma ligação, uma estrutura, alguma coisa manualmente, né? Então, as ligações, elas não ficam fora disso, não. Até para a gente fazer verificações para validar o resultado do software, não é? Então, não que a gente vá dimensionar isso aí na mão, né, nos dias de hoje, mas eu preciso ter esse domínio para poder direcionar o meu projeto, para saber se a coisa vai bem, né? Para, de repente, descobrir se não tem uma solução melhor do que aquela que o software está me fornecendo. Ok? Então, o assunto desse vídeo, placas de... Eu coloquei aqui um pequeno texto aí para vocês. Ó, então, as placas de base, qual que é a finalidade? Vai pegar aquela carga que vem do pilar e vai distribuir, né, numa determinada área, né, do bloco de fundação ou da sapata, do elemento de fundação, qualquer ele que seja, né? Ele vai pegar aquela carga do pilar, numa área ali determinada, vai distribuir, vai diluir essa carga ali, transferindo para o elemento de fundação, né? Então, essa é a placa de base. E os chumbadores, pessoal, vai ter por finalidade, né, a função de fixar essa base ao elemento de fundação, ao bloco. Eu estou colocando o bloco aqui como um representante, ok? Então, assim, a ligação da base de um pilar metálico com uma fundação de concreto, ela tem esses dois elementos, né? A gente vai ter a chapa de base, ou placa de base, que vai transferir, vai distribuir essa carga que vem do pilar numa determinada área para o elemento de fundação, e o chumbador vai manter, vai ter a finalidade de manter essa chapa, essa placa, ali no lugar, né? Fixar essa base ao elemento de fundação, né? Porque acaba sendo um elemento solto,
Então, ele vai chumbar, ele vai fixar essa placa no elemento de fundação, ok? E aí, logicamente, que os dois têm que cumprir a sua finalidade. Então, olha só, o que eu preparei aqui para vocês. Nós temos, então, duas opções quando a gente vai trabalhar com projeto de estrutura metálica, ok? A primeira base é chamada de base rotulada, ok? E depois nós vamos ter as bases engastadas. Da mesma forma que eu comecei esse vídeo, pessoal, eu repito aqui, tá? Se eu vou definir uma base rotulada, se eu vou definir a minha base como engastada, vai depender da forma que você quer que aquela estrutura trabalhe, né? Algumas coisas que a gente deve ter em mente são as seguintes. Se eu fizer uma base rotulada, tá? A estrutura, a superestrutura, né? Ou seja, pilares e vigas, precisam ter ligações mais rígidas, né? Ou seja, eu preciso enrijecer, então, lá em cima para ter uma base mais flexível, ok? Então, a base flexível ela é muito bacana, ela é mais em conta em termos econômicos, né? Então, é uma fundação, é um tipo de ligação ali com a fundação muito bem vista, muito, né? A gente gosta de usar. Mas a gente não pode esquecer que lá na superestrutura eu vou precisar dar um enrijecimento maior, seja com ligações mais rígidas entre vigas e pilares, ou seja, pela concepção de contraventamentos, aqueles xamentos que a gente coloca aí, né? Que tem em shopping center, tem em grandes estruturas aí metálicas, para poder viabilizar uma base rotulada. Esses xamentos, pessoal, esses contraventamentos, em algumas arquiteturas, eles não são bem-vindos. Por quê? Porque inviabilizam um espaço, né? Uma garagem, um fluxo de pessoas, um fluxo de mercadorias, né? Então, acaba que os contraventamentos nem sempre são bem-vindos, tá? Então, nesse caso, eu posso optar por uma base engastada, né? E aí eu posso flexibilizar um pouco as ligações da superestrutura, porque ali na fundação eu estou com uma ligação bem rígida, né? Então, vai depender muito desse estudo de custo-benefício, desse estudo de deslocabilidade da sua estrutura, né? Então, né, se eu vou fazer aí uma edificação vertical em estrutura metálica, olha, eu posso fazer a base rotulada e colocar vários contraventamentos ali ao longo da estrutura, né? Ou posso abrir mão desses contraventamentos e fazer uma base mais engastada. Vai depender muito do seu projeto. A base engastada vai tender a onerar um pouquinho mais a ligação, a mão de obra envolvida, o tempo é maior, né, para executar uma base engastada. Além de, né, como você vai trabalhar com momentos fletores, transferir momento fletor, né, do pilar para a fundação, você acaba precisando de perfis para o pilar um pouco maiores do que na base rotulada, né? Então, de uma forma geral, é claro que isso depende do projeto, tá? Então, as bases rotuladas, elas são dimensionadas para resistir cargas verticais de compressão e cargas horizontais, sem transmitir momentos às fundações. Então, você escolheu no seu projeto, você enquanto calculista, escolheu no seu projeto fazer uma base rotulada pelo seguinte motivo: eu não quero transferir momento fletor para a minha fundação. Quando que eu vou optar por isso? Olha, eu quero fundações mais leves, eu não quero fundações muito pesadas, eu quero economizar na fundação. A base rotulada, então, é a sua primeira opção, certo? Então, eu não vou transmitir momentos fletores para as fundações, ok? Como que eu consigo isso, Bill, na prática? Esse exemplo aqui, e um próximo, são muito elucidativos. Então, reparem, eu vou colocar 2 chumbadores apenas, então vou até escrever aqui, ó. Olha lá, apenas 2 chumbadores, colocados o mais próximos possíveis, pessoal, tá? Um do outro, para que eu não crie braço de alavanca. Percebam, ó? Então, o meu braço de alavanca tem que ser pequenininho para ele não gerar um momento resistente interessante, tá? Justamente para que isso aí trabalhe, isso aí eu vou deixar girar um pouquinho mesmo, tá? Para que a minha fundação não precise absorver momentos fletores grandes, né? Momentos fletores importantes, tá? E uma segunda forma que a gente pode fazer, né? Que é esse desenho aí à direita, né? Eu posso estrangular, né? Então, esse desenho aqui nos mostra isso muito bem. Eu posso afinar, né? Eu posso estreitar ali a ligação, ou seja, eu venho com o perfil do pilar, mas depois eu fragilizo propositalmente
a ligação com o bloco de fundação, com o elemento de fundação, de modo também a não transmitir momentos fletores importantes para o elemento de fundação, ok? Então, isso é muito bacana, é uma ligação muito barata, muito fácil de executar, muito rápida, me dá fundações mais econômicas, mas eu pago o preço de ter uma superestrutura normalmente um pouco mais rígida, né? De ter que contraventar essa estrutura, né? Já que eu não tenho rigidez na base, eu tenho que oferecer essa rigidez ao longo ali da altura, distribuída na estrutura, além, né, além desses contraventamentos, pode ser importante ou necessário enriquecer as ligações entre pórticos, né, nos nós do pórtico, ok? É bom fazer isso? Depende do seu projeto, tá? E é uma coisa que você vai ter que avaliar no seu projeto, ok? Bom, uma outra questão importante, né, um outro desenho importante, na verdade, quando a gente fala de ligações aí rotuladas, é esse aqui, ó. Né? Então, reparem, eu tenho um perfil I, né, um perfil CS, pode ser um perfil soldado também, né? E aí eu tenho um detalhamento muito típico, né, de uma base rotulada, então é assim que a gente vai detalhar lá no projeto. Nesse caso aqui, eu estou com 150 milímetros, ou seja, 15 centímetros, né, de espaçamento entre os chumbadores, ou seja, bem próximo, o mais próximo possível. Claro que eu não posso encostar isso no perfil, porque eu tenho que ter uma área de giro, né, para dar o torque nesse chumbador, principalmente se ele for ali com porca e arruela, né, e enrosqueado no chumbador. Então, eu preciso ter esse espaço, né, e tudo isso a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, reparem que esse é um detalhamento aí bem típico, de modo que aqui no corte a gente vê uma regularização de 50 milímetros, você faz um concretinho magro de 5 centímetros para dar uma regularizada, visto que o topo de um bloco, de um elemento de fundação de uma forma geral, ele fica concreto ali, bruto, então a gente faz uma regularização, né? E aí depois eu tenho a chapa de base aqui com a espessura, ó, TPB, então a espessura da placa de base, ok? E aí, logicamente, que eu vou dimensionar o meu chumbador com comprimento, não necessariamente ele precisa ficar com o comprimento reto, do jeito que está aqui no desenho, né? Então ele pode muito bem ser um que a gente chama de guarda-chuva, né? Um giro aí a 180 graus, que é o mais comum, mas pode ser também ela uma dobrinha a 90 graus. Mas esse 180 graus é muito utilizado, o famoso chumbador guarda-chuva, né, que a gente chama aí, ok? Então esse é um detalhamento aí bem típico. E uma outra opção que a gente vai ter, né, pessoal, é quando eu falar das bases engastadas. Uma base engastada é quando eu não posso ou não quero contraventar aí a minha estrutura, né, oferecer essas barras adicionais de contraventamento, ou seja, porque a arquitetura não permite, ou seja, porque fica feio, fere a estética, ou fere ali o fluxo, o uso da edificação. Então, aí não tem o que fazer, é fazer uma base mais engastada, né? O que vai acarretar fundações mais pesadas, né? Porque elas têm que ter rigidez para suportar, né, esse momento fletor que vai ser aplicado, que vai ser transmitido, mas a superestrutura fica mais econômica, né? Então eu posso simplificar as ligações lá entre vigas e pilares, não preciso colocar os contraventamentos em formato de X ou em formato de K, né, aquelas barras de contraventamento, né? Então, de novo, é uma opção do projeto, vai depender, né, do que você vai ter na mão para trabalhar. Então, as bases engaçadas são usadas quando você tem, além de cargas verticais e horizontais, esforço de momento, e também quando se necessita dar à estrutura uma maior rigidez às deformações laterais, ok? Sem contraventamentos, ok? Então, por esse motivo, as estruturas podem se tornar um pouco mais econômicas em detrimento de fundações mais onerosas. E aí, basicamente, você continua tendo a chapa, observe aí o desenho, você continua tendo a chapa, né, de ligação, e os chumbadores, pessoal, eu vou colocar o mais longe possível, agora é o contrário. Tá? Então, eles precisam ficar afastados. Olha esse desenho aqui, né? Onde eu vou marcar aqui para vocês, ó, de forma que eu gere um momento, vou chamar aqui de Z, de braço de alavanca. Então, reparem, eu coloco eles bem espaçados, lá nos extremos das chapas, né? Justamente para criar esse binário, né? Para quando o pilar for transmitir o momento fletor ali para a fundação, né?
eu tenha um momento fletor, um binário ali resistente, né, que não vai deixar aquilo romper naquela ligação e vai transferir de forma segura o momento fletor para o elemento de fundação. Ok? Bom, nós temos algumas regrinhas, pessoal. Aqui mais um desenho, né, de base engastada, um detalhamento típico, tá, que a gente pode ter. É lógico que essas dimensões aqui, né, pessoal, elas são hipotéticas, a gente tem que dimensionar, a gente vai calcular daqui a pouco aqui no vídeo, tá? Mas eu tenho aí só um desenho, né, mostrando como é que é o projeto, para quem nunca viu, de uma base engastada em estrutura metálica, ok? Então, tudo isso aí tem que ser bem dimensionado, e igual a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá bom? Bom, para a gente poder, então, fazer um exemplo aqui no vídeo, né, na nossa aula, para ficar muito bacana, né? E aí, logicamente, que eu vou pedir vocês para deixar aquele like maroto, né? Todo youtuber tem que pedir, né, pessoal, para a gente poder fortalecer aqui o nosso trabalho. Dá aquela curtida, inscreva aí no canal, né? Se você está gostando até aqui, né? Se você está curtindo aí os vídeos que o professor Bill tem postado, curte aí, comenta, coloca aqui sugestões de novos vídeos, faça perguntas sobre esse vídeo, alguma coisa que eu não expliquei e que você queria saber, comenta aí para nós, compartilha aí com a galera, né? Você que é professor, compartilha aí com seus alunos um vídeo massa aí sobre placas de base, ok? Em estrutura metálica. Então, continuando aqui, para a gente poder fazer o dimensionamento da chapa, pessoal, que é a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa só entender de onde é que sai a equação, eu acho isso sempre muito importante, já que o exemplo numérico ele não é, vamos dizer assim, tão complicado, né? Então, saber de onde as coisas saem, né? Então, a gente tem algumas limitações em termos de tensão, tanto para o aço do perfil, do pilar, quanto para o aço da chapa de base, quanto para o concreto da fundação, certo? Então, nós temos tensões limites, só para vocês terem uma ideia, pessoal, esse FC aqui, ó, que eu estou circulando, é a tensão permitida, né, no concreto. Então, 0,35 do FCK, ou seja, 35% do FCK da fundação. Então, eu tenho que montar a minha chapa de base, a minha ligação, de forma a não impor ao concreto da fundação uma tensão maior do que essa ali naquela região de introdução da carga, ok? Se eu for falar ali do aço, seja do pilar, ou seja, da chapa, se for um dimensionamento a tração, eu tenho que limitar isso aí a 0,33, a tensão última, né, da tensão de ruptura daquele aço. Se for flexão, 75% da tensão de escoamento, que é o FY. E se for um dimensionamento ao cisalhamento, 40% do FY, ou seja, 0,4 vezes a tensão de escoamento daquele aço. Ok? Bom, a questão, quando a gente fala da chapa de base, é que ela vai... Imaginem que, nesse desenho aqui, por exemplo, pessoal, essa aqui é a minha chapinha de base, onde eu estou colorindo, ok? E, obviamente, pessoal, que ela não vai ser do tamanho do pilar, vai ser um pouquinho maior. Então, vocês estão vendo que sobra uma abinha M de Maria ali para cada lado, em torno do pilar. Né? Então, vou chamar a atenção nesse desenho aqui, nesse primeiro, vou chamar aqui de desenho 1, vou chamar a atenção disso para vocês. Então, eu tenho só carga vertical, então nós não vamos trabalhar com momento fletor nesse vídeo aqui, tá bom? Então, eu tenho só carga vertical, tá? Eu tenho essa aba M, a chapa tem uma espessura T e está sendo imposto ao elemento de fundação, ao bloco, vamos chamar um bloco, né, de fundação, eu tenho uma tensão uniformemente distribuída, uma carga, né, sendo distribuída ali no bloco, de forma uniforme, abaixo da chapa, no contato chapa-bloco, ok? Que a gente chama de pressão de contato, que é o desenho logo embaixo. O que acontece, pessoal? Quando esse pilar pressiona, né, falando em carga de compressão, quando esse pilar metálico pressiona a chapa de base, observe esse desenho que eu vou chamar de 2 aqui. A tendência é levantar essa abinha, essa sobrinha chamada M, que a gente pôs aqui. Tá? Então, eu vou pressionar a chapa metálica, ela tem menos rigidez, né, que o pilar. Então, a tendência é o quê?
é dar uma afundadinha ali e essa abinha levantar. Isso não pode acontecer, certo? Então, reparem que eu tenho que limitar ali, de alguma forma, essa tensão na chapa em termos de flexão, né? Então, essa chapa, a região ali, principalmente, né, na interface ali do pilar para fora, essa chapa vai sofrer com flexão, ok? Então, a gente vai dimensionar a espessura da chapa para que essa flexão aí não aconteça na figura 2. Tá bom? E aí, para a gente fazer um exemplo numérico, eu preparei esse esqueminha aqui para vocês. Vamos mentalizar esses valores aqui, tá? Então, reparem, a menor dimensão da chapa vai ser Bzão, a maior dimensão vai ser L, tá? Então, a chapa é B vezes L, ok? O pilar, né, um perfil I, vai ser Bzinha aqui, a mesa, né, a largura da mesa do perfil, a gente vai chamar de Bzim, e a altura do perfil, a gente sempre tem o hábito de chamar de D de dado, né? Então, a altura externa do perfil, a gente vai chamar de Dzim, e a altura interna do perfil, a gente vai chamar de Hzim. É assim que está nos catálogos aí de perfil W, de perfil viga soldada, coluna soldada, né? Então, o D é sempre a altura externa e o Hzinho é sempre a altura interna. TW vai ser a espessura da chapa, da espessura da alma, do perfil, ok? A gente vai ter o M, né? Olha lá, o Mzinho, ó, numa direção eu estou chamando de M, que é do centro da mesa do perfil. Ó, então, reparem de onde é que o M é marcado. Lá na nossa figura 2, vocês já podem observar isso também, tá? Então, é do centro ali da mesa até a face externa da chapa, onde ela termina. Na outra direção, para diferenciar, eu estou chamando de N de navio, ok? Só para indicar que é na direção do B e o M é na direção do L. Então, é do centro ali da mesa até, ok? A nossa, onde termina a chapa, tá bom? E aí eu tenho ali 80% do B, é uma regrinha que a gente coloca, perceba ali na largura. Então, eu tenho a largura total ali do perfil, né, da mesa, que é o B, né, o Bzinho, e aí eu pego 80% desse Bzinho, o que sobrar para a esquerda, N de navio, o que sobrar para a direita, N de navio. Isso na horizontal. Na vertical, eu vou pegar 95% da altura útil, tá, da altura do pilar, perdão, né, da altura total do perfil, a gente está acostumado com concreto armado, né, da altura total do perfil, 95%. O que sobrar para cima, M de Maria. O que sobrar para baixo, M de Maria. Sempre, é padrão. Tá? Hoje vocês vão seguir esse desenho aqui. E o Azinho, que é esse carinha aqui, ó, repare que ele é o comprimento livre da metade da mesa. Tá? Então, aqui, ó, só para vocês entenderem, é alinhado com a face aqui, ó. Então, não é do centro da alma, tá? Então, é a parte da mesa mesmo, descontando da alma, é a abinha ali mesmo da mesa do perfil, estou chamando de Azinho. Ok? Muito bem. Como é que a gente vai utilizar esse desenho? Tá? Nós vamos fazer um exercício aqui, tá? Nós vamos aplicar essa equação, pessoal. Tá? Então, isso aqui é uma demonstração, tá? Em termos de absorção desse momento fletor ou de transmissão desse momento fletor da chapa para o elemento de fundação, ok? Eu vou admitir, então, um limite de tensão para o aço dessa chapa de 75% da tensão de escoamento do aço, conforme essa tabelinha, né, que a gente tinha falado aqui agora há pouco, ok? E nós vamos usar essa equação. Então, a espessura da chapa, seja usando M de Maria ou N de navio aqui, ó, vai ser 2 vezes esse tamanho, multiplicado pela raiz do FC, que é a tensão no concreto, dividido pela tensão FY, que é a tensão de escoamento do aço da chapa de base. Com essa equação, eu dimensiono a espessura mínima que essa chapa tem que ter para que a tensão na flexão não ultrapasse 75% da tensão de escoamento. E se isso não acontecer, a gente diz que a nossa chapa de base está bem dimensionada, né? A nossa chapa de base está bem
calculada, ok? A nossa chapa de base está bem dimensionadinha, tá certo? Bom, como que a gente vai utilizar isso então? Vamos fazer um exemplo prático, né, para o nosso vídeo também não ficar muito longo? Então, olha só, eu preparei aqui para vocês um roteiro de cálculo. Então, vocês vão ter um roteirinho daqui para frente, né? Ou seja, pessoal, esse vídeo aqui está merecendo aquele like, hein? Para poder dar um negócio prático, para você usar em projetos assim, né? De forma 0800, gratuito, né? E eu quero fazer muitos vídeos desse aqui em 2023. Então, dá aquela curtida aí para gente, né? Dá aquele, comenta aí, compartilha com o pessoal, me ajudem a crescer aí o nosso super canal, né? A gente fazer uma comunidade aqui muito bacana, melhor do que já é. Roteiro de cálculo. Você vai obter o valor da carga no seu pilar, o NK, sem majoração. De onde é que eu tiro esse valor, pessoal? Da sua análise estrutural. Você vai ter calculado isso na mão, você vai ter rodado isso no FTool, você vai ter rodado isso no software. Qual que é a carga vertical máxima da sua coluna? Que chega lá na chapa de base. Ok? Então, a carga do pilar. Isso vem da sua análise estrutural, seus diagramas de momento fletor. Ok? E, principalmente, diagrama de esforço normal, né, onde você vai ver o esforço normal no pilar. Ok? E as dimensões do seu perfil, D, B, H, A. Ou seja, pessoal, para começar o cálculo da ligação, é necessário conhecer a carga no pilar e já ter dimensionado o seu pilar. Então, o dimensionamento do perfil metálico é uma etapa que antecede as ligações. Ok? É lógico que, para dimensionar o pilar, eu tenho que decidir se a base dele já é engastada ou se é rotulada. Sim, é uma decisão que você faz em função de análise de parâmetros de estabilidade global, em função de deslocamentos horizontais e verticais, né? Então, você já definiu nessa etapa aqui qual é o perfil que você vai usar e qual que é o melhor tipo de ligação ali na base, se é rotulada ou se é engastada. Na sua concepção, você já fez essas escolhas, tá bom? Então, eu pego esses dados. No segundo item, eu vou adotar dimensões B e L. Ok? Bzão e Lzão. Então, assim, você adota valores iniciais, porque você já tem o tamanho do perfil. Ah, é um perfil de 200 por 200. Ok. Então, eu vou escolher ali a chapa, 400 por 400, 500 por 500. Eu escolho, né, dimensões para minha chapa de base. De modo que o perfil encaixe com folga no seu interior. Por quê? Porque eu não sei nem quantos chumbadores eu vou precisar ainda. Tá? Então, eu estimo, eu vou adotar valores, e essa é a única regrinha por enquanto, né, que o meu pilar fique confortável, né, o meu perfil fique confortável ali. Tá bom? Sem causar problemas com a montagem, como, por exemplo, espaço suficiente para fazer o torque ali dos chumbadores que a gente falou agora há pouco. Ok? Terceiro item. Verifica-se a pressão de compressão no concreto do bloco. Tá, pessoal? Então, esse FCzinho, ó, que vai entrar lá na formulazinha, ó, lembra da fórmula do slide anterior? Tá? Que vai entrar lá na formulazinha, ó, FC sobre FY. Então, esse FC é a tensão que eu estou impondo ao concreto do bloco, que nada mais é, como qualquer tensão que se preze, força sobre área. Força sobre área. Ou seja, NK dividido por BL, que é a área da chapa, não a área do bloco ou do elemento de fundação, a área da chapa. Então, NK sobre BL. E BL são as dimensões que eu estimei, que eu adotei ali na minha cabeça no primeiro momento. Qual que é a condição, pessoal? Que esse FC, essa tensão que eu vou introduzir ao concreto da fundação, não pode ultrapassar 35% do FCK. Ok? Essa é a condição. Então, eu já tenho que especificar, eu já tenho que conversar com quem vai calcular a fundação, né? Já tenho que especificar no meu projeto, se eu já for o calculista da fundação também, né? E já vou fazer a verificação. Se, olha o item 4, pessoal. Se a tensão que eu estou impondo ao concreto ultrapassou esse limite, o dimensionamento para, eu volto no item 2 e redimensiono a minha chapa. Né? Então, reparem, eu adoto, em função das dimensões do perfil do pilar, eu adotei B e L. No item 3, eu vejo se esse B e L ficou bom.
se essa área da chapa está boa. Se não, eu volto, aumento e faço de novo o item 3 e não me dou por satisfeito até que eu tenho tensões no concreto menores que 35% do FCK. Simples assim. Deu certo? Atendeu? Eu continuo para o item 5. Vou calcular as dimensões, pessoal, da placa fletida. Então, eu vou calcular o Mzinho de Maria, que é na direção ali do Dzão, do Dzinho, né, na figura anterior, certo? Então, lá, vou calcular o Mzinho de Maria, que é na direção do L, na verdade, né, que é a maior dimensão da placa. Vou calcular o N de navio, que é na direção ali da largura. E vou calcular um N', tá, que é uma dimensão ali fictícia, vamos dizer assim, que não está aqui no desenho. Tá, lá, tá? Vou calcular esse N', segundo a norma. De modo, pessoal, que quem vai entrar naquela fórmulazinha aqui, ó, da espessura, não vai ser, não necessariamente vai ser o M, não necessariamente vai ser o N. Vai ser um valor P. Tá? Então, aquela variável, por isso que eu não dei muita moral aqui no slide anterior, para M e N, porque a variável que entra ali, na verdade, vai ser um Pzinho, e esse Pzinho vai ser o maior valor entre o M, o N e o N'. Então, vai ser um valor único para a chapa inteira, é o mais crítico. Tá? Então, eu vou pegar o maior valor, quanto maior for isso, mais crítico é, né, que é um tamanho ali, então a chapa vai ter mais facilidade de ser levantada, vai ter menos rigidez, então quanto maior esse valor, pior é. Então, eu pego o maior desses três, vai ser o Pzinho, e para finalizar o processo, a gente calcula a espessura da chapa com o Pzinho, que é uma variável P, que pode ser o M, pode ser o N, ou pode ser aquele fictício N'. E aí eu vou arredondar para dimensões de chapa comercial. 4,75, 6,3, 8, sei lá, até 50 milímetros. Vamos colocar isso na prática? Então, para a gente terminar o nosso vídeo assim, com chave de ouro, nós vamos dimensionar uma chapa de base, ou uma placa de base, é a mesma coisa, para um perfil coluna soldada, CS 200 por 50, certo? Então, ele tem 200 por 50. Lembrando, pessoal, que tomar muito cuidado com a nomenclatura de perfil W, perfil I, né? Perfil coluna soldada ou viga soldada também. O primeiro número 200 representa a dimensão externa do perfil, a altura. O 50 não é dimensão do perfil, hein? Porque a gente está muito acostumado com base vezes altura, né, seção transversal. Então, o 50 ele é o peso por metro. Mas muito esse cuidado, tá? Então, qual a Bill? Ah, beleza, é 200 ali de altura. Quanto que é a largura? Aí você tem que entrar no catálogo. Tem que ver no catálogo. Então, aqui está falando que é um perfil que tem altura de 200 e que o peso por metro é 50 quilos por metro. Ok? Então, tomar muito cuidado. A largura do perfil, ela não fica expresso, não fica explícito na nomenclatura do perfil. Tá bom? Vamos dimensionar essa chapa de base para um esforço solicitante de compressão de 20 toneladas. Vamos usar o aço para a chapa, o A572, grau 50, ok? Poderia ser o A36 também, tá, pessoal? O aço A36. E o concreto ali do bloco de fundação, vamos colocar aí que seja 15 MPa, ok? Bom, nós vamos seguir o roteiro, ok? Então, nós temos aqui as dimensões do perfil. Então, vamos colocar aqui, vamos seguir o item a item ali do roteiro. Então, lá no item 1, eu preciso do NK, certo? Que é 20 toneladas força, ou seja, 20 mil kgf, ok? 20 mil kgf. Nós vamos precisar, então, das dimensões desse perfil, ok? A gente precisa aí conhecer as dimensões desse perfil. Eu separei aqui, pessoal, um catálogo, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu peguei um catálogo de coluna soldada, ok? De um fabricante qualquer, aqui, ó, 200 por 50, perfil CS. E aqui a gente tem, olha só, a massa, 50,2 kg por metro. Aí tem a área, tem a altura, lá é um perfil de 200. Tá? Então, vou escrever isso aqui na frente. Ó. Então, D é 200 milímetros. Tá bom? Quanto que é a largura desse perfil? Tá? Que é
né, o BF, né, vamos colocar aqui, deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo, eu estou escrevendo aqui no quadro, né, olha lá. Então, o BF, pessoal, é 200 também, é um perfil quadrado, ok? Então, nós temos um BF também de 200 milímetros, é um perfil... Para pilar, é muito comum a gente adotar perfis mais quadradões, para ter boa inércia nas duas direções, ok? Se a gente precisar de mais algum dado, a gente pega aqui. Então, vocês vão pegar isso aí de um catálogo. Bom, se a gente voltar, então, aqui no nosso exercício, ó, então, peguei NK e peguei as dimensões externas do perfil, um perfil 200 por 200. No item 2, a gente vai adotar B e L, vocês lembram? A gente vai estimar. Como é 200 por 200, não tem uma regra, princípio, o que eu vou fazer? Eu vou adotar o Bzão igual ao Lzão e vou falar que isso vai ser aí, sei lá, 500 milímetros. Tá? Vou falar que vai ser aí 50 por 50 centímetros. Ok? Vamos ver o que vai dar. No item 3, a gente precisa calcular a tensão no concreto, ok? Que vai ser o NK dividido, né, ou seja, a força vertical no pilar, dividido por B vezes L. Ou seja, eu vou ter 20.000 kgf dividido por, vamos fazer aqui em centímetros, né? Eu vou fazer, então, 50 vezes 50. Fazendo em centímetros, vai sair em kgf por centímetro quadrado. Se a gente pegar aqui uma calculadorinha, pessoal, vou fazer aqui, ó, tá? 50 vezes 50 é 2.500, então 20.000 dividido por 2.500. Ok? Então, eu vou ter 8 kgf por centímetro quadrado. Tá? Então, só conferindo aqui de novo, né? Ó, 50 por 50, 2.500. Né? Então, 20.000 dividido por 2.500. Ok. Certo? Então, 8 kgf dividido por 2.500. 8 kgf por centímetro quadrado, só para confirmar. Ok? Fazendo aqui, entre aspas, ao vivo, mas fica aí gravado para vocês. Bom, isso aqui tá bom? Não sei. O que eu tenho que calcular? O FCK é de 15 megapascal. Ou seja, 150, ok, pessoal? O kgf é centímetro quadrado. Por isso que eu fiz em centímetros ali. Então, eu preciso que isso aqui esteja, no máximo, 35% de 150. Se eu fizer 0,35 de 150, o que a gente vai ter aqui? Vamos fazer aqui. 0,35 vezes 150. Dá 52,5. 52,5 kgf centímetro quadrado. Então, reparem, pessoal, a tensão que eu estou aplicando de 8 kgf centímetro quadrado, aplicando ao elemento de fundação, está respeitando o 35% do FCK, ou seja, está ok. Está validado, eu posso seguir com essas dimensões. Bom? No item 4, a gente vai calcular aquelas medidas. Né? Então, só voltando aqui no slide anterior para vocês lembrarem, olha lá. No item, o item 4 é se voltar, né? Então, o item 5. Vou calcular as dimensões. Então, vou aproveitar aqui que as equações estão aqui, eu vou calcular o Mzinho, que é L menos 0,95D sobre 2, tá? Nzinho, eu vou colocar tudo aqui já. Bzão menos 0,8 Bzinho dividido por 2. E vou calcular o N', que vai ser Azinho vezes raiz de 1 sobre 1 mais 3,2, que multiplica A sobre H elevado ao cubo. Ok? Então, agora a gente vai precisar, né, obviamente, pessoal, voltando aqui para o espaço em branco, a gente vai precisar aí determinar algumas dimensões aí, lá do nosso perfil, né? Por exemplo,
O Lzão eu já tenho, para calcular o Mzinho, eu já tenho o Lzão, que vale 500 milímetros, já tenho o Dzinho, que é 200 milímetros, que é a altura do perfil, então o Mzinho tá feito, ok? Então já vamos calcular ele. Então vou colocar até de outra cor aqui. Então, ó, o Mzinho, em azul, vai ser em milímetros, então vai ser 500, que é o Lzão, menos 0,95 do Dzinho, né, que é 200, tudo isso dividido por 2. Então, esse Mzinho vai ficar, vamos fazer a continha aqui, deixa eu pegar aqui uma outra calculadora que faz mais rápido, eu estava fazendo com uma calculadora mais simples, e enquanto você vai assistindo o vídeo, aí já pode ir fazendo também. Então, ó, pessoal, 500, aqui eu tenho 0,95 de 200, menos vai dar 310, dividido por 2, 155. Então, a gente está falando em 155 milímetros, ok? Bom, o Nzão, o Nzinho, né, na verdade, também eu consigo calcular, né? Então, esse Nzinho, ele vai ser o Bzão, que é 500, menos 80% do Bzinho, que é 200, que é o BF, tá, pessoal? É o BF aqui, ó, tá bom? 0,8 de 200, dividido por 2. Então, Nzinho também não vai ter segredo nenhum, vai ser 500,8, 200 vezes, isso menos, vai dar 340, 2 dividido, 170 milímetros. Ok? E agora, pessoal, o último é o Nzinho, ou N', só que eu preciso determinar o A. Ok? Eu preciso determinar o A e o Hzinho também. Não? O Hzinho, eu vou até escrever ele aqui no item 1, que é uma dimensão que a gente não pegou, que é a altura interna do perfil. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou voltar aqui no catálogo, tá? Olha só, deixa eu pôr aqui para mostrar para vocês, colocar aqui para não ficar confuso, ó. O Hzinho, pessoal, é esse cara aqui de 175, tá certo? Esse é o Hzinho, a altura interna do perfil. Então, vou voltar lá, então, peguei no catálogo, 175. Vamos voltar aqui, tá? Isso. Então, o Hzinho, 175 milímetros. E o Azinho, deixa eu lembrar aqui vocês o que era o Azinho. Ó, aqui não vai ficar tão legível, mas o Azinho, pessoal, é o tamanho da aba da mesa, descontando. Tá? Então, o que é o Azinho, pessoal? O Azinho vai ser a largura da mesa, o BF, menos a espessura da alma dividido por 2. Ok? Então, vamos lá. Tá? Então, vamos escrever isso. Então, eu preciso, já vou calcular aqui embaixo, esse Azinho. Esse Azinho, então, ele vai ser o BF menos a espessura da alma, que é tudo de catálogo, dividido por 2. Tá? Então, esse Azinho vai ser o quê? Vamos pegar o BF aqui lá no catálogo de novo. Então, repare que eu preciso ter dimensionado o meu perfil, né? Então, olha lá, pessoal, o meu BF a gente já tem, que é 200, e o TW é 8 milímetros. Tá? Então, eu vou fazer a continha aqui, olha lá. Eu tenho 200 de BF, ok? Vou tirar a espessura da alma, que é 8, e vou dividir por 2. 96. Tá? Então, o meu Azinho, vamos voltar aqui, ó, o meu Azinho, ele é de 96 milímetros. Pronto. Ok? Dessa forma, pessoal, a gente consegue calcular o N', que é o último que falta para a gente calcular a espessura da chapa. Então, eu vou ter 96, que multiplica uma raiz de 1 sobre 1 mais 3,2, que é da fórmula, o Azinho que a gente acabou de calcular, sobre o Hzinho, que é 175, ao cubo. Então, essa dimensão N', que é uma dimensão fictícia, né, vamos dizer assim, 96, aqui dentro da raiz eu tenho 1
1, 3,2, 96, 175, ok. Eu vou levar isso ao cubo, ok? Vezes o 3,2, 1 mais isso, 1 dividido por isso, vezes 96. 62,82, vou arredondar. 62,82 milímetros. Qual que a gente tem que pegar, pessoal, para ser o P, lá que vai entrar na forma da espessura? O maior. Então, eu tenho 155 do M, tenho... Opa, coloquei aqui, é isso, né? Deixa eu só voltar aqui para o meu... Para ficar bonitinho, isso. Tenho 155, 96, 62. Então, o Mzinho ficou sendo eleito. Ok, pessoal? Então, o Mzinho foi eleito o valor que vai entrar lá, o maior entre os três. Pronto. Para a gente calcular, então, a espessura, eu vou apagar aqui agora o 4, eu vou usar o 155, ok? Na verdade, não vou apagar tudo, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, vou apagar aqui com a borracha, vou apagar aqui essa parte de cima, só para a gente finalizar. Como isso aí já está gravado aí para vocês, qualquer dúvida, vocês comentem, me perguntem o que eu vou responder. Outros colegas podem ajudar também a responder, né? E aí vocês vão comentando, vocês estão gostando desse tipo de vídeo, né? Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, olha lá, pessoal. A espessura da chapa TP, que a gente chama, ou a espessura da placa, vai ser o Pzinho vezes uma raiz, vamos voltar lá para ver, ó, FC sobre FY. FC sobre FY. Ok? FC sobre FY. Né? Bom, a tensão de escoamento, pessoal, aí depende do aço, tá? Esse FY, como eu estou falando do A572, então ele é 350, tá? kgf por centímetro quadrado. Perdão, 350 MPa. Falei errado, né? Ainda bem que eu corrigi a tempo. Então, esse FY, ele é 350 MPa. Eu tiro isso aí do catálogo, né, de um perfil, de um aço. Aí, né, o A572 é muito famoso. Então, o que acontece, pessoal? A espessura da chapa vai ser o Pzinho, que na verdade é o M, vou fazer em milímetros, tá? 155. A unidade do TP vai ser a unidade do Pzinho, visto que a unidade dentro da raiz vai cortar. Tá? Então, eu já vou colocar em milímetros, que a espessura sai em milímetros. Vezes a raiz do FC, tá? Que é 8, se vocês lembrarem. Não é o 52, cuidado. O 52,5 é o limite. O que eu estou impondo mesmo é 8. Então, 8 kgf por centímetro quadrado. Aí, como eu estou entrando em kgf por centímetro quadrado, o que eu tenho que colocar aqui embaixo? Em vez de 350, eu vou colocar 3.500 kgf por centímetro quadrado. Ok? Então, para a gente concluir o dimensionamento, a espessura TP vai ser 155, 8 dividido por 3.500, vou tirar a raiz e vou multiplicar por 155. Eu tenho um TP de 7,41 milímetros. Como eu não tenho chapa com essa dimensão comercialmente, aqui não, eu coloquei aqui para vocês, a gente vai escolher a mais próxima. Tá? Então, 8 milímetros. Então, nós estamos dimensionando uma chapa de base, ok? Arredondando, então, para 8 milímetros, com dimensões em planta 500 por 500, espessura 8. Ok? Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal para vocês receberem mais. Na sequência, o próximo vídeo, a gente vai dimensionar os chumbadores para essa mesma chapa aqui. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vou quebrar em 2. Tá? Então, se inscreva aí, porque na hora que eu liberar o dos chumbadores, vai acionar e vai subir a notificação aí para vocês. Teremos também, nos próximos vídeos, dimensionamento com momento fletor, quando eu tenho momento fletor na história, como é que eu faço. Aqui foi só com a carga normal, tá bom? Então, repare que vem coisa boa demais aí, gente.
se inscreve para vocês receberem as notificações assim que o vídeo for postado, tá bom? Um abraço para vocês, comenta aí, compartilha com o pessoal, dá aquela curtida bacana aí, para a gente poder divulgar aí as nossas videoaulas aí para o pessoal. Até mais, até o próximo vídeo. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula. Muito obrigado por terem ficado aqui assistindo e espero que tenha contribuído bastante aí para o conhecimento de vocês, né? Um conhecimento técnico que vai complementar outros conhecimentos que vocês têm. Então, se gostou, comenta. Se não gostou, comenta também. Divulga aí entre os amigos, dá aquela curtida, tá bom? E teremos, como eu prometi para vocês, mais vídeos aí nessa linha, tá? Para poder dar uma variada, então a gente vai ter de cálculo, vai ter de visita em obra, né? Tentando dar essa variada bacana para o nosso canal ficar bem sortido, tá bom? Então, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, até mais.